Olá, Fera. Sou o professor Valfrido, da equipe do GGE de Matemática, juntamente com o professor Kleber e com o professor Gustavo. A gente está resolvendo aqui a prova do Enem de 2014, referente à prova rosa do dia de hoje, do domingo. Dando uma olhada de um modo geral, a gente observou que foi uma prova relativamente mais tranquila do que anos anteriores. Assim, o aluno, claro, a gente analisando apenas a parte de matemática, a gente tem a sensação de que o aluno conseguiu evoluir mais. Ele conseguiu, a sensação que nos passa é de que ele conseguiu resolver muito mais questões do que, pelo menos, mais da metade da prova, sem dúvida nenhuma. Pelo menos essa é a sensação compartilhada aqui entre os colegas. Eu queria passar aqui a bola para Guga e para Clebinho, para eles decidirem também se foi essa mesma... Aqui é o professor Gustavo. Olá, Fera. Val, mas também a gente, acho que a gente deve pontuar que você falou bem quando disse o aluno fazer mais da metade da prova. Mas não é uma prova que seria fácil para o aluno responder às 45. Não é assim? Em relação a anos anteriores, ele vem cada vez mais cobrando conteúdo. Se você compara essa prova com a de 2010, a quantidade de questões simples ela vem diminuindo. É bem verdade que a gente encontra questões que diretas na prova. Isso vai encontrar em toda a prova com um número grande de questões. Ele não tem como fazer 45 questões, Cleber, todas de um raciocínio demorado. Mas essa quantidade de questões direta ela é mínima. Então, realmente, ele teria que parar e pensar. Ele parando pensando é o que você disse. Ele tem condições de fazer mais da metade da prova. E a gente está analisando também num contexto só matemática, né? Se a gente for analisar a redação, a prova de linguagens e códigos, aí realmente fica um tanto trabalhoso, né? E assim, compartilhando dessa ideia, né, como o Gustavo falou, tem um fator também agravante que são os textos, né? Que assim, acaba tornando, mesmo aquela questão que é direta, ela pode ter um texto cansativo. Você não pode deixar de ler o texto porque de repente tem alguma informação importante para você poder marcar a alternativa, mesmo ela sendo uma questão tida como fácil, né? E a gente vai entrar agora num comentário um pouco mais específico de algumas questões que chamam mais atenção por ser mais fácil, ou justamente por ser mais difícil, ou por ser uma questão que a gente achou legal. Então, destacaria uma questão de geometria analítica, onde o aluno teria que lembrar da equação da circunferência, de centro 0, 0, acho bem fácil, e ele teria que isolar o y e tornar então uma função. Então, a questão de geometria analítica que viraria uma função, então apresentaria lá uma raiz, e ele teria que considerar a parte de baixo, então teria que considerar a parte com menos na frente. Uma questão de geometria plana também, que é a questão 151, uma questão legal, onde ele fala de condição de existência para construir triângulos e tal. Uma questão de função misturada com as vistas, né, como é que a altura varia em função do tempo, bem interessante aquela, né, que você tem que analisar a taxa de crescimento, né, Google? Questão legal. E uma questão de projeção ortogonal. Sempre tem uma questãozinha ou de simetria ou de projeção ortogonal, então esse ano veio uma questão de projeção ortogonal, que é a questão 163. Kleber, se você for fazer um retrospecto dos últimos 3 anos, o ano passado caiu da Gangorra. Isso, sempre tem essa. Depois, no anterior, voltando um pouquinho mais, o do Globo da Morte. Exato. Então, é uma questão que está com cadeira cativa no Enem, pelo menos tirando os últimos 3 anos, né? E Google, eu vi assim, eu estava contando aqui, caíram, sei como você, dependendo dessa questão, se você for contar também como função de geometria, foram 8 questões de geometria, então uma quantidade bem interessante aí. O aluno, ou seja, tem que sempre estar valorizando a geometria, tanto plana quanto espacial. A distribuição, cada vez mais, ela vai equilibrando. Eu acho que aquela pergunta do aluno, professor, o que é que mais cai, acabando, vai perdendo sentido. Ele tem que estudar tudo. Se ele pega o que mais cai, não é a pergunta só dele, é de todo mundo. Então, se desse uma resposta, não era só ele que ia estudar aquele assunto que mais cai. E o Enem quer que você estude o holístico, quer que você estude o programa todo. Né? E a probabilidade, né, como sempre teve presente, houve 2 questões, né, Guga? 2 questões. Uma de condicional, né? Isso. Trabalha bastante em sala de aula a probabilidade condicional, que é sinônimo, a gente fala de espaço amostral reduzido, quando ele dá uma condição, no texto do espaço amostral inicial, Fera, você deve estar lembrando, eram de 200 pessoas, mas na condição que ele dava, apenas 100. Então, o seu 95 não era em cima do 200, que diga-se de passagem, tinha alternativa, que ele chama de distrator. O aluno um pouco mais distraído ia dividir 95 por 200 e encontrava a letra A. E não era 95 por 200. Eu acho que de todas as provas, que a ordem das alternativas acho que é a mesma, ele mudando só a questão. Então era letra A, 45,5%.
enquanto não era para ser 95 por 100, ser 95 por 200. E outra questão de escala, que sempre cai a escala, né, Guga? Essa é interessante, você tem que comparar a largura, né, com a largura do desenho, com a largura real, o comprimento do desenho com o comprimento real e ver qual é a escala que se Teve duas encaixava. escalas, vai escolher. Qual é que se encaixava legal. E ainda você tem aquele fator limitante da borda também. Né? Com certeza. Val, o que é que você destacaria assim, de questões mais diretas? Teve aquela numeração Inca, que ele dava umas continhas para... Eram uns colares pendurados. Os colares bem davam nó. Isso, dava nó. Teve a do gráfico da telefonia celular, que Foi também bem era simples, né? bem simples. Ele dava o gráfico de 5 companhias telefônicas e a pessoa tinha R$30 e você via com R$30 qual é que deixava você falando mais. Isso é aquele que ia para mais para a direita. Isso é bem simples. Teve também a do tronco de cone, né? Que ele Era uma projeção. Era uma projeção. Uma planificação, melhor dizendo, né? Aí essa do tronco de cone já me lembra a obrigação de você ler a prova toda. Em duas questões eu destaco. Uma foi essa tronco de cone, que se você não lesse e fizesse completo, dava outra alternativa. E a outra, Fera, você deve estar lembrando de 2 cubos, onde ele pedia apenas para completar o volume de água. Exatamente. Então você tinha o tempo da figura toda, que ele não queria, que dava 18, e tinha só o de completar, que era 10. Então se você não lesse, que era só para completar, alguém podia marcar erradamente. Essa daí sendo uma das últimas questões da sua prova, Pronto, a pode pessoa... passar despercebido. É verdade. O grau de raciocínio não é o mesmo do início da prova. E no outro lado da escala, o que é que a gente podia destacar de questões mais exigentes? Teve essa da escala, Que né? ele tinha que perceber isso. Perceber Era uma duas pegadinha. escalas diferentes, né? Teve também aquela da probabilidade condicional, querendo ou não, o aluno... A gente comentou, divide pelo 200 e não é pelo 100. Teve a da locadora, que também o aluno pode também não perceber direito, que ali era só fazer a permutação. A locadora, vamos lembrar do nosso Fera como era mais ou menos a questão. 8 Era filmes. 8 filmes de um gênero, 5 do outro e 3 do outro. E ele sempre pegava 2. Um era sempre do gênero que tinha 8. E depois ele pegava do gênero que tinha 5 e em seguida do gênero que tinha 3, não é assim? E aí, no final das contas, embora que os números iam intercalando, mas quando você olhava todos os números, o final era 3 fatoriais que tinham ali dentro. Né? Tinha 3 fatoriais, do 8, do 5 e do 3. Teve também uma questãozinha de função do segundo grau, Isso, né? Que ele dava como resposta as funções do segundo grau, função polinomial do segundo grau, mas que também o aluno não precisava montar a função, montar a função. Ele podia fazer por tentativa. Não precisava, podia montar e podia fazer por tentativa. Isso. Chegamos até a conclusão que podia ser até mais rápido por tentativa. Rapidamente ele via que 2 alternativas ficavam fora e aí ele testava 3 alternativas. Uma questão que me surpreendeu, que ela é bem, não é contextualizada, ela é bem direta, é a questão do número de divisores, né, Google? Que ele podia até citar. E podia escrever, inclusive, de uma forma diferente, omitindo o Z, né, Google? Ele podia ter feito 2 coisas. Primeiro, Divisores naturais. omitir o Z, que seria até uma pegadinha ter botado o Z que não precisava. Dá uma informação que o aluno usa, quer dizer que o número em questão é múltiplo de 10 e não é de 7, que não precisava. E por fim, o que o Val está comentando, contou muito bem, Val, dizendo que ele devia especificar que ele quer os divisores naturais, porque em todo material que se trabalha, você diferencia se você quer no campo dos inteiros e no campo dos naturais. Como não tinha alternativa dos divisores inteiros, o nosso Fera não teve dificuldade. Mas fica aí a observação dele de outra vez especificar melhor. Bom, eu vou encerrando aqui a minha parte, passar a palavra para os colegas. Fera, espero que você tenha se dado muito bem. E vamos agora só aguardar os outros vestibulares para a gente estourar a boca do balão. Bom, Val. Encerrando somente sobre a parte de estatística, que todo ano também vem caindo, a questão de moda, de mediana, de não caiu nada sobre desvio padrão, não caiu nada sobre variância, mas moda, média e mediana. É o forte estatística. Todo ano está caindo. Questões também sem maiores dificuldades. O aluno um pouquinho mais distraído poderia ter se confundido do reagente e do experimento, que ele pedia em relação à tabela dos reagentes. Você, se olhasse a tabela de um outro modo, poderia ter feito pelo experimento. Isso. Fazendo o cálculo na horizontal da um gabarito, na vertical da outra. Se você não estivesse atento
Se ele queria horizontal e vertical, você saía da resposta que ele queria, encontrando outra nas alternativas. Exatamente. E porcentagem, carro-chefe, né? Sempre cai, sempre, sempre Em todas cai. as questões de geometria, de probabilidade, enfim, porcentagem. Ele arrumou uma maneira de incluir na questão. É. E em geral foi isso daí. A prova, como sempre, é uma prova muito bem feita, né? Os textos são assim, bem de acordo com a proposta do Enem, que é aplicar com a tecnologia em si e tudo. E é isso, eu acho que foi uma prova legal, eu acho que com certeza o Fera GG detonou. Aí, É Fera. isso aí. Valeu. Valeu.